sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A última parte de hoje da nossa congregação, que nos levará então à celebração da ceia, é no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 29 ao versículo 31. Esse texto faz parte da pregação do apóstolo Paulo na Grécia, na capital Atenas, na praça central daquela cidade, no Areópago, o lugar onde os filósofos ali transmitiam as suas ideias acerca da vida, acerca da existência humana, acerca dos propósitos humanos para essa vida, de como os seres humanos devem viver. Foi dali que nasceram todas as ciências naturais e todas as ciências sociais estudadas hoje nas faculdades. Nasceu ali dos discursos, reflexões e meditações daqueles filósofos. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros de várias épocas, de vários lugares, não só da Grécia. Mas alguém muito diferente de todos esses filósofos também chegou ali. O apóstolo Paulo, que anunciou, pregou, ensinou, não uma ciência natural, mas a ciência sobrenatural, a palavra de Deus. Com todas as respostas que nenhum filósofo, nenhum inteligentíssimo do mundo consegue encontrar nas ciências naturais. As ciências naturais são úteis, mas elas não têm todas as respostas. Quem tem todas as respostas é Deus. E foi esse Deus que Paulo chegou ali para anunciar. E nesse anúncio, ele anunciou também o Filho de Deus. Ele anunciou Jesus. Nós estamos aqui num parágrafo, onde Paulo então anuncia Jesus, anunciando Jesus, versículos 29 até o 31. De manhã, nós vimos o versículo 29, geração de Deus. Entendemos como todo o universo, tudo que nele existe e todos quantos existem, são geração de Deus. E agora Paulo vai pregar o arrependimento. São 3 elementos importantes que Paulo colocou nessa pregação: quem é Deus, quem é o homem e que o homem precisa se arrepender. Olha só, como eu falei de manhã, repito agora, Paulo não pregou o amor de Deus. Do século 20 para cá, ficaram famosas as pregações sobre o amor de Deus. E o resultado dessas pregações sobre o amor de Deus não foi um bom resultado. Porque os pecadores, diante da pregação do amor de Deus, eles não se arrependem. Eles ficam confortáveis no seu pecado, pensando que, mesmo no seu pecado, Deus os ama. E que Deus vai salvá-los, porque Deus os ama, mesmo eles vivendo a vida inteira deles confortáveis nos seus pecados. Isso é mentira. É por isso que os pregadores, os profetas que vieram antes de Jesus, o próprio Jesus, os apóstolos e discípulos de Jesus, os grandes pregadores do século I e do século II, e também os pregadores da Reforma Protestante, eles não pregavam o amor de Deus aos pecadores, eles pregavam arrependimento, eles pregavam arrependei-vos. O amor de Deus é para depois que a pessoa se arrepende. Enquanto ela não se arrepende dos seus pecados, o que está sobre ela não é o amor de Deus. O que está pesando sobre ela é a justa ira de Deus. Todo mundo lê João 3,16, mas não decora o João 3,36. E é no João 3,36 que está escrito: sobre essas pessoas permanece a ira de Deus, e não o amor de Deus.
Quando Paulo chegou ali em Atenas, ele não chegou com essa pregação que a gente escuta muito hoje em dia por aí. Eu vim aqui pregar que Deus ama todos vocês. Não, Paulo não pregou isso não. Paulo pregou quem é Deus, quem é o homem, e que o homem tem que se arrepender dos seus pecados diante de Deus. Isso é a verdadeira pregação. Esse é o verdadeiro evangelho. É só depois que a pessoa é convertida, que recebe arrependimento, como veremos hoje na nossa mensagem aqui, arrependimento, aí é que o Espírito de Deus entra nessa pessoa, e é aí que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus no coração da pessoa, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, e não antes disso. Amém? Isso precisa ser entendido. E eu gosto quando falo sobre isso, falar uma palavra impactante para o mundo de hoje, especialmente os evangélicos falsos de hoje, que são evangélicos sem evangelho. São evangélicos meramente religiosos, místicos, sincréticos, supersticiosos, mas sem Bíblia, sem evangelho, sem conhecimento. O amor de Deus não salva. O amor de Deus não salva. O amor de Deus deu para os homens a verdade. A verdade é Jesus. A verdade salva. Jesus salva. Jesus não disse assim, conhecereis o amor e o amor vos libertará. Jesus não disse isso. Ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem quer o amor de Deus, mas rejeita a verdade, rejeita Jesus, rejeita a palavra, não tem amor de Deus nenhum para salvar essa pessoa. Porque o amor deu a verdade. O amor não salva, o amor deu a verdade, é a verdade que salva. Submeta-se à verdade, e aí você tem salvação. Agora, quem pensa que pode burlar a verdade, rejeitar a palavra, rejeitar a verdade, permanecer nos seus pecados, achando que vai ser salvo pelo amor, está enganado. Está muito enganado. Não tem amor de Deus para essas pessoas, porque elas estão debaixo da ira de Deus. Quem rejeita a verdade, sobre ele permanece a ira de Deus e não o amor de Deus. Isso é muito sério. Para uma sociedade hipócrita em que nós vivemos, e que um evangelho igualmente hipócrita e falso está sendo pregado por aí afora e fazendo sucesso, porque esse evangelho hipócrita faz sucesso, enquanto que o verdadeiro evangelho é difamado em meio aos próprios assim chamados crentes e evangélicos. A palavra de Deus chama para o real arrependimento, real contrição, real quebrantamento, que nos leve a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, e é só depois disso que Ele então nos exaltará. Então nós estamos entrando aqui nessa introdução que eu fiz, nesses dois versículos, o 30 e o 31, com o título de arrependimento, mas nós vamos ficar só com o 30 hoje, que é tempos da ignorância, e depois no sábado que vem, pela graça do Senhor, o varão Jesus, anunciado assim pelo apóstolo Paulo. Versículo 30, que fala sobre tempos da ignorância. Eu convido vocês a lerem
lerem juntamente comigo, para não termos que repetir, o versículo 30, todos juntos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aleluia. O que são chamados de tempos da ignorância? Tempos da ignorância é todo tempo antes da conversão de uma pessoa. Antes da conversão, todos são ignorantes de Deus, completamente ignorantes de Deus. Nós vivemos em um mundo de 7 bilhões de seres humanos, tá? E mais de 6 bilhões são totalmente ignorantes de Deus. Ignorar significa não ter conhecimento. É interessante que na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, tem 2 palavras diferentes. Tem o ignorante e o tira o i, vira, e fica até engraçado em português, vira ignorante. Tira só um i. O ignorante e o ignorante. O ignorante é o que tem conhecimento, e o ignorante é o que não tem conhecimento. Toda pessoa que não tem uma real conversão, porque eu falo real conversão, porque tem muita fantasia de conversão por aí. Tem muita gente que se diz convertido, mas não é. Deus sabe quem é, porque está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Uma pessoa pode até passar uma aparência de convertido para outras pessoas sem ser, mas a Deus ninguém engana. Deus sonda e conhece todos os corações. E tem muita gente que já está no inferno e que passou a vida inteira passando uma imagem de crente. E às vezes passou tanto imagem de crente que virou até pastor de igreja, cantor de igreja, e está no inferno agora. Porque essa conversão era só uma fantasia, um estereótipo, não era uma realidade da alma, não era uma realidade interna. Deus conhece conversões reais, porque é Ele mesmo quem opera conversões reais. E Deus conhece conversões falsas, porque Ele não as operou, foram as próprias pessoas que se fantasiaram, ou foram fantasiadas, de gente convertida sem ser. Continuam na ignorância. Os tempos da ignorância de uma pessoa, eles só são perdoados a partir da conversão. Porque a partir da conversão é que a pessoa então começa a conhecer a Deus. Olha, na conversão ninguém conhece Deus. Ninguém conhece Jesus na conversão. Tem gente que fala errado por aí. Ah, naquele dia da minha conversão, aquele dia eu conheci Jesus. Não, você não conheceu Jesus aquele dia. Se você teve uma real conversão, o que aconteceu no dia da sua conversão
foi o começo do seu conhecimento de Jesus. Você precisa prosseguir nesse conhecimento, como está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu falo esse versículo de Oséias, eu tenho que lembrar que tem uma palavra errada aí nesse versículo. Nesse versículo não tem em hebraico. Oséias escreveu em hebraico, como todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E em hebraico aí nesse versículo não tem o verbo prosseguir. Em hebraico aí nesse versículo está o verbo perseguir. Então a real tradução desse versículo é: conheçamos e persigamos em conhecer o Senhor. Porque aí está uma prova de quem foi realmente convertido. Como você pode conhecer um verdadeiro convertido e distingui-lo de um falso convertido? É que um falso convertido, ele pensa que conheceu a Deus. Ele pensa que conheceu a Deus, mas ele não continua, ele não progride, ele não cresce nesse conhecimento. E o verdadeiro convertido é aquele que, entendendo que a partir do dia da sua conversão, ele começou a conhecer a Deus, a partir desse dia ele tem um alvo, uma meta, um propósito na sua vida: perseguir o alvo do pleno conhecimento de Deus. Conhecer a Deus plenamente, porque foi assim que Jesus definiu vida eterna, quando ele orou em João 17:3. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem tu enviaste. Ninguém vai conhecer Deus plenamente na terra. Quem começou a conhecer Deus plenamente na terra, vai continuar conhecendo Deus na glória. Quem não começou a conhecer Deus na terra, não tem o que fazer no céu. Essa história da carochinha, mentira de Satanás, que todo mundo que morre aí vai para o céu. Estão querendo, que quiseram dar o céu até para a cantora que morreu esses dias. Foi para o céu, foi cantar no céu. Que cantar no céu? Deus quer ouvir essas músicas feias, que fala de prostituição, de alcoolismo, de adultério, de traição, de fornicação. Vai cantar isso no céu, na glória? Isso é a harpa de Satanás. O céu não é fácil não, irmãos. O apóstolo Pedro disse isso, 1 Pedro 4,18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O céu é para verdadeiros convertidos, porque uma das coisas que acontece numa real conversão é que o convertido recebe de Deus uma coisa que se chama arrependimento. O arrependimento não é uma capacidade humana. A alma humana, como consequência do pecado, sofreu muitos prejuízos. E um desses prejuízos é que o homem, por si só, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, nunca se arrepende. As pessoas que experimentam uma verdadeira conversão, elas recebem de Deus naquela hora e para o resto da sua vida a capacidade de experimentarem verdadeiro arrependimento. E eu preguei isso quando nós passamos por Atos capítulo 11, versículo 18. Quando Pedro teve que explicar na cúpula da igreja de Jerusalém
porque ele pregou na casa do centurião Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Então, leiam comigo. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quando Pedro pregou lá na casa de Cornélio, aos gentios, a gente ímpia, Deus concedeu a eles o arrependimento. O arrependimento não é uma decisão humana, decida-se agora a se arrepender, não. É algo que acontece pelo mover e pelo agir de Deus na vida de uma pessoa que Ele está convertendo. Quem não é convertido não possui arrependimento. E o arrependimento não é só para aquele momento da conversão. O arrependimento acompanha a pessoa verdadeiramente convertida para o resto da sua vida, colocando dentro dela o desejo de nunca mais querer pecar diante do Senhor. E quando o verdadeiro convertido comete alguma espécie de pecado, na mesma hora ele sente o arrependimento que Deus deu a ele. Oh Senhor, eu não devia ter feito isso, tem misericórdia. Eu clamo ao Senhor, eu não quero mais pecar, porque o Senhor deu a ordem, vai. A partir da conversão que o Senhor dá essa ordem, vai e não peques mais. Aleluia. Qual é o nosso olhar para dentro de nós? O nosso olhar para dentro de nós mesmos tem que ser sempre olhar de arrependimento. Tem gente que olha para dentro de si mesmo com orgulho, com soberba. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa excepcional. Eu já ouvi gente dizendo: se todo mundo fosse como eu, o mundo seria o céu. É isso que dizia o fariseu, que orava de si para si, como Jesus diz nos evangelhos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas lá atrás tinha um publicano, um gentil, que batia no peito, não conseguia nem levantar a sua cabeça, e a única coisa que conseguia dizer era: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus disse: esse foi para casa justificado, e não aquele outro, que não se enxerga. Quando as pessoas passam a se enxergar, elas veem do tanto que precisam se arrepender. De quem elas são, do que elas são capazes. Como nós precisamos humilhar-nos diante de Deus em verdadeiro arrependimento, e isso é dádiva de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.